Por mais de 70 anos este livro ficou escondido, trancado, silenciado, escrito por Napoleon Hill, o mesmo autor de Pense e Enriqueça, mas nunca publicado em sua época. O motivo? Simples, ele foi considerado perigoso demais, não pelo que prometia, mas pelo que revelava. Em Mais Esperto que o Diabo, Hill ousa fazer o impensável, entrevistar o próprio diabo, um personagem simbólico sim, mas assustadoramente preciso. Nessa conversa, são expostas as engrenagens ocultas que controlam a mente humana. O medo, a distração, a obediência cega, a deriva. A verdade por trás da religião, da escola, da mídia, nada escapa. Este não é apenas um livro, é uma chave para quem busca liberdade mental em um mundo que lucra com sua confusão. Neste vídeo, você vai descobrir por que essa obra foi censurada, guardada e temida. E talvez entenda por que, mesmo depois de décadas no escuro, ela continua acendendo luzes onde a escuridão impera. Esse vídeo vai explodir sua mente, então curta, compartilhe e se inscreva no canal. O ano era 1938. Enquanto o mundo enfrentava crises, guerras e caos, um homem sentava em silêncio e conversava com o diabo. Sim, você leu certo. Napoleon Hill ousou escrever uma obra que não era só sobre sucesso. Era sobre libertação mental, pensamento crítico, despertar da consciência. Mas seu manuscrito foi engavetado. Durante mais de 70 anos, o conteúdo permaneceu selado, como se contivesse dinamite psicológica. Por que algo assim seria escondido? Talvez porque ele não só escrevia sobre riquezas, mas sobre destruir os mecanismos invisíveis de controle mental. Hill não estava apenas interessado em fazer as pessoas enriquecerem, ele queria que elas se libertassem. E isso, para a sociedade da época, era perigoso demais. Um homem dizendo que o medo é fabricado, que somos manipulados por escolas, religiões e governos. Silêncio era mais seguro, e o silêncio reinou. Esse manuscrito foi escrito com a convicção de que virá o tempo em que será aceito e compreendido. Hill previa. E esse tempo chegou. Mas antes de ser revelado ao público, o livro precisou esperar que a própria sociedade estivesse minimamente preparada para encarar a verdade, mesmo que de forma desconfortável. E o que exatamente era tão incômodo assim? Imagine um autor sentado diante da própria sombra do mundo e começando uma conversa íntima com o maior símbolo do medo humano, o diabo. É isso que Napoleon Hill fez. Com ousadia desconcertante, ele estrutura seu livro como uma entrevista direta com o diabo, que se apresenta como uma força invisível que habita a mente de quem vive sem direção. Ele declara: "Eu domino 98% das pessoas do mundo." Hill não endossa esse personagem. Ele o interroga, o pressiona, o desnuda. E o que descobre ali é perturbador: que o diabo domina mentes humanas não com fogo e enxofre, mas com distração, medo e passividade. Ele revela: "Minha arma mais poderosa sobre os seres humanos é o medo." Esse tipo de afirmação, em 1938, era uma afronta não só à moral da época, mas à própria estrutura social. Esse formato é uma metáfora viva. Hill sabia que essa entrevista era, na verdade, um espelho da mente humana, o reflexo de nossos conflitos internos. Ao dar voz ao diabo, ele nos obriga a reconhecer que talvez o verdadeiro inimigo nunca esteve fora, mas dentro. E quando começamos a ouvir essa voz, é inevitável perguntar: quem ensinou ela a falar? Poucos autores tiveram a coragem de apontar o dedo para o que muitos tratam como sagrado. Napoleon Hill fez exatamente isso. Na entrevista fictícia, o diabo revela: "Eu uso escolas, igrejas e meios de comunicação para implantar hábitos mentais que levam as pessoas a derivar." Hill não acusa por ódio, mas por amor à lucidez. Ele queria que as pessoas aprendessem a pensar com a própria cabeça, não com o molde social imposto. Ele expõe que o sistema educacional ensina o que pensar, mas não como pensar. Que muitas religiões mantêm o rebanho na culpa e no medo, e que governos preferem cidadãos obedientes, não conscientes. Hill quebra o encanto da autoridade cega.
mostrando como esses pilares, quando distorcidos, se tornam instrumentos de controle mental e deriva inconsciente. Ele não quer destruir instituições, mas iluminar os porões empoeirados do pensamento automático. Essa abordagem não era só ousada, era subversiva. Hill escreveu com a convicção de quem sabe que a verdadeira liberdade começa onde termina o conformismo. E é por isso que o livro foi considerado uma ameaça. Não porque atacava, mas porque fazia pensar. E pensar em um mundo programado para obedecer é um ato revolucionário. Mas essa revolução silenciosa estava só começando. Imagine terminar de escrever a obra mais ousada da sua vida e, ao mostrá-la à pessoa mais próxima, ouvir: "Isso jamais pode ser publicado." Foi o que aconteceu com Napoleon Hill. Annie Lu, sua esposa, leu o manuscrito e ficou horrorizada. Professora respeitada e profundamente religiosa, temia que aquele livro fosse visto como heresia, ou pior, loucura. E ela tinha motivos para se preocupar. Nos anos 30, um texto que colocava o diabo falando sobre os mecanismos de controle da Igreja e do Estado poderia não só manchar a reputação de Hill, mas arruinar sua carreira. Para Annie Lu, aquilo era um risco perigoso demais. Ela teria dito algo como: "Você pode ser brilhante, Napoleon, mas isso vai fazer parecer que perdeu o juízo." O livro então foi trancado. Um manuscrito poderoso, guardado não por falta de valor, mas por excesso de coragem. Annie Lu achava que estava protegendo o marido, e talvez estivesse, mas, sem saber, ela também estava adiando por décadas a revelação de um conteúdo que poderia libertar gerações. E quanto mais ele era escondido, mais crescia sua força. Na década de 1930, só o fato de alguém escrever uma conversa com o diabo já soava como heresia. Mas Hill não apenas escreveu, ele deu ao diabo uma voz reveladora, afiada, que expunha as estruturas invisíveis do medo. "Eu faço com que as pessoas tenham medo de serem pobres, medo de críticas, medo de doenças", disse o personagem da entrevista. Era demais para a moral da época, em um tempo onde a Igreja tinha poder absoluto sobre a cultura, a educação e até a política. A ideia de que líderes religiosos pudessem manipular usando culpa e medo não era apenas ofensiva, era blasfêmia. Hill não estava zombando da fé. Ele estava questionando o uso que se fazia dela para manter mentes prisioneiras. Mas, como sabemos, questionar dogmas é como mexer num vespeiro com as mãos nuas. É por isso que o livro foi visto como perigoso. Não por falar com o diabo, mas por nos mostrar que talvez essa voz do medo, da dúvida, da paralisia já viva dentro de nós. E uma sociedade moldada pela obediência cega não suportaria um espelho tão direto. Mas o que aconteceria se esse espelho fosse, um dia, colocado diante do mundo? Napoleon Hill não era ingênuo. Ele sabia exatamente o que estava colocando no papel. Quando escreveu Mais Esperto que o Diabo, reconheceu que a mensagem era ousada demais para o mundo de 1938. Ele afirmou: "Se esta entrevista for publicada agora, será ridicularizada e mal compreendida. Ela está à frente do seu tempo." Era como se estivesse escrevendo para o futuro, para mentes que ainda estavam adormecidas. Hill percebia que estava tocando em cordas invisíveis, aquelas que sustentam o medo coletivo, o conformismo e o silêncio interior. Era como abrir uma porta que ninguém queria admitir que existia. Ele não buscava polêmica barata, buscava revelar. Mostrar que o medo não é apenas um sentimento, é uma arma, um programa mental. E mexer nisso significava desafiar quem controla o medo. Foi por isso que, ao escrever, ele não hesitou, mas também não pressionou para publicar. Ele teve a sabedoria de guardar, não por covardia, mas por visão. Sabia que a semente precisava do solo certo, e às vezes é preciso esperar décadas para que um solo endurecido se torne fértil. E nesse intervalo, o mundo seguiria sendo moldado pelas vozes que Hill havia enfrentado. No coração do livro, uma crítica certeira corta o sistema como uma lâmina. As escolas ensinam às crianças o que pensar, mas não como pensar.
Essa fala do diabo ecoa como um alarme para quem ainda acredita que decorar fatos é o mesmo que ter sabedoria. Para Hill, a verdadeira educação precisa ensinar a mente a raciocinar, não apenas a repetir. Mas o sistema prefere a obediência à autonomia. Quando você condiciona uma criança desde cedo a seguir regras sem questionar, você não está educando, está domesticando. E segundo a entrevista, isso é proposital. O diabo afirma que uma mente que não questiona é facilmente manipulável. Por isso, o bom aluno nem sempre é o mais livre. Muitas vezes é apenas o mais condicionado. A deriva começa aí, no silêncio das carteiras escolares. Hill denuncia esse mecanismo sem ódio, mas com urgência. Ele sabia que um povo que não sabe pensar também não sabe escolher. E sem escolha não há liberdade, só automatismo. Uma mente inabalável começa com pensamento crítico, e o pensamento crítico começa com uma pergunta simples: por que me ensinaram isso e não aquilo? Mas e se até mesmo a fé que carregamos tiver sido ensinada assim? Se há um ponto onde Hill pisa fundo no terreno proibido, é quando o diabo confessa: a religião é uma das minhas armas mais eficazes para controlar as pessoas. Isso não é um ataque à fé, é um alerta sobre o uso que muitos fazem dela. O problema, segundo Hill, não é acreditar em Deus, mas ter o medo como base dessa crença. Culpas herdadas, condenações eternas e ameaças de punição viraram ferramentas de obediência. Ele mostra que, quando o foco da fé é o inferno, e não o amor, a consciência ou o poder interior, o medo assume o púlpito. O diabo diz: faço com que as pessoas tenham tanto medo do inferno que não percebem que já vivem nele. Essa afirmação, forte como um trovão, convida o leitor a olhar para dentro e perceber quantas vezes sua espiritualidade foi construída sobre culpa e não sobre escolha. Hill nos desafia a ter uma fé lúcida, livre e viva. Uma fé que liberta e não que assusta, que fortalece em vez de amedrontar. Mas para isso é preciso coragem para romper com velhos discursos. E essa ruptura, como ele mostra, não se faz de um dia para o outro. Principalmente quando outras vozes, mais sutis, porém igualmente poderosas, também alimentam esse estado de deriva. Eu uso a mídia para preencher a mente das pessoas com lixo, confessa o diabo sem rodeios na entrevista criada por Napoleon Hill. Não se trata de criticar a informação em si, mas o que se faz com ela. Hill revela que a mídia, ao invés de despertar consciência, muitas vezes entorpece. Noticiários que cultivam o medo, programas que distraem da própria vida, estímulos constantes que impedem qualquer espaço de silêncio poderoso. O conceito de deriva volta com força. Uma mente bombardeada de estímulos é uma mente que não para pensar. Segundo o diabo, isso é proposital. Ele quer as pessoas ocupadas demais para questionar, distraídas demais para mudar. Hill entende que enquanto o mundo grita, o verdadeiro poder nasce no silêncio, naquele espaço em que a mente se organiza e o propósito emerge com clareza interior. Esse é um convite implícito para que cada um cuide da própria dieta mental. Que tipo de conteúdo você consome? Alimenta sua mente com o quê? A mídia pode ser ponte ou prisão, dependendo da forma como você interage com ela. E como veremos adiante, uma mente sem propósito claro é o terreno mais fértil para o controle invisível. No centro da entrevista, o diabo revela seu truque mais eficiente. Eu controlo qualquer ser humano que não esteja firmemente decidido a pensar com clareza. É assim que nasce o conceito de deriva, viver no piloto automático, sem direção, sem propósito. Hill o define como o estado mental mais perigoso do mundo e o mais comum. A maioria das pessoas, segundo o diabo, está apenas derivando. Esse estado de deriva é discreto, mas letal. Você acorda, trabalha, consome, repete hábitos, repete crenças, mas nunca para perguntar: para onde estou indo? Quando não há propósito definido, a mente perde seu eixo, e sem esse eixo, qualquer influência externa se torna comando. A mídia, a religião, a escola, o governo, todos podem pensar por você,
E é exatamente isso que mantém o sistema em equilíbrio. Hill não aponta esse problema com revolta, mas com lucidez. Ele mostra que a deriva é tão comum que parece normal. Mas não é. Uma mente que não decide, não comanda. Uma mente sem foco absoluto, sem poder interior, sem direção, está à mercê de tudo. E quem não sabe onde quer chegar acaba sendo conduzido, ou dominado. Mas, e se esse domínio estiver sendo construído com algo ainda mais sutil? Não é o diabo com chifres que domina o mundo, é o medo. O medo é a ferramenta número 1 que uso para controlar os seres humanos, diz o personagem da entrevista, com uma frieza assustadora. Napoleon Hill nos mostra que o verdadeiro poder do mal não está em monstros visíveis, mas nas crenças que nos fazem hesitar, calar, obedecer. Que o medo é a cola invisível que mantém essa prisão mental funcionando. Hill revela que os maiores agentes do medo são, muitas vezes, os mesmos que deveriam proteger. Famílias que educam pela punição, religiões que impõem culpa, governos que prometem segurança em troca de liberdade. Tudo começa pequeno. Medo de errar, de ser rejeitado, de não se encaixar. E quando vemos, já estamos vivendo dentro de limites que nem escolhemos, apenas aceitamos, como se fossem naturais. Mas não são. São construídos. São alimentados, diariamente. Hill não nos diz isso com arrogância, mas com compaixão. Ele quer que enxerguemos, o medo é um hábito, e hábitos podem ser quebrados. Ele sugere que, ao reconhecer o padrão, damos o primeiro passo rumo à libertação. E quando uma mente começa a acordar, não há mais volta. Principalmente quando essa mente reconhece de onde veio e por que ficou tanto tempo em silêncio. Imagine ser o autor de um dos livros mais vendidos e respeitados da história. Pense e enriqueça. E ainda assim, ter um manuscrito poderoso, engavetado, silenciado. Foi o que aconteceu com Hill. Ele sabia que mais esperto que o diabo era diferente. Não era um manual de sucesso, era um raio-x da alma humana, e isso assusta. Por isso mesmo, com todo o prestígio, o conteúdo ficou guardado, longe dos olhos do mundo. Hill ousou dar voz ao lado sombrio do pensamento humano. E o que encontrou ali foi tão direto, tão incômodo, que nem mesmo seu sucesso anterior o protegeu. A sociedade não estava pronta. A própria esposa, como vimos, temia pela reputação. O autor se calou, mas não desistiu. Sabia que um dia o tempo chegaria. O momento em que as pessoas estariam prontas para ver e suportar se a verdade que transforma. Essa coragem silenciosa é parte da grandeza de Hill. Ele não lutou contra o sistema com gritos. Ele escreveu e esperou, porque sabia que certas sementes precisam de décadas para florescer. O manuscrito dormiu, mas não morreu. E quando finalmente saiu da sombra, algo extraordinário começou a acontecer. Durante mais de 70 anos, o manuscrito de Mais Esperto que o Diabo permaneceu como um segredo trancado a 7 chaves na Fundação Napoleon Hill. Ele existia, mas ninguém falava sobre ele. Uma espécie de tesouro proibido, guardado com receio, respeito ou medo. As pessoas mais próximas ao autor temiam as consequências de sua publicação. Temiam o impacto, a ousadia, a revelação. Não é difícil entender por quê. O conteúdo era direto demais, revelador demais, perigoso demais para a época. A esposa de Hill, conservadora e ligada à educação religiosa, não queria manchar o legado do marido, ou talvez não quisesse manchar o próprio. Outros membros da fundação mantiveram o silêncio como um pacto, como se aquela obra precisasse de um tempo certo para emergir. E de fato precisou. Mas a verdade tem seu próprio relógio, e quando as últimas barreiras caíram, o manuscrito veio à luz, com todas as suas frases cortantes, perguntas incômodas e verdades cruas. Era como se Hill estivesse esperando que o mundo amadurecesse, ou se cansasse das ilusões, para então ouvir o que ele tinha a dizer. E tudo isso culmina no momento em que uma mulher decide quebrar esse silêncio. Foi preciso coragem. E essa coragem veio de Sharon Lechter, autora de best-sellers e cofundadora da série Pai Rico, Pai Pobre. Ao ter acesso ao manuscrito oculto, ela enxergou o que muitos temiam. Ali estava uma chave, talvez a mais ousada, da filosofia de Napoleon Hill.
Sharon não apenas leu, ela compreendeu. E decidiu, esse livro precisava alcançar o mundo. Ela entendeu que o silêncio em torno daquela obra já não fazia sentido. O mundo de 2011, afogado em distrações, crises de identidade e medo constante, estava pronto, ou pelo menos mais maduro, para encarar as verdades que Hill escreveu décadas antes. Com seu apoio e autoridade, Sharon trouxe à luz um livro que desafiava sistemas, dogmas e formas de pensar. Um livro que não ensinava apenas a enriquecer, mas a pensar. E foi aí que a engrenagem virou. O livro proibido, escondido, silenciado, tornou-se uma faísca de despertar para milhares de leitores. A verdade havia rompido as correntes, e agora, finalmente revelado, o manuscrito começou a ecoar entre os buscadores. Mas nada disso seria tão impactante se não fosse por um fato surpreendente. Esse livro, escrito em 1938, parecia ter sido escrito para hoje. O mais inquietante sobre mais esperto, que o diabo é que mesmo escrito em 1938, ele parece ter sido destinado exatamente ao nosso tempo. O que antes era considerado radical, até perigoso demais para ser publicado, hoje revela a mecânica oculta que conduz milhões ao medo, à estagnação e ao autoabandono. A obra deixou de ser apenas um manuscrito esquecido. Tornou-se um alerta vivo, um mapa mental para escapar do labirinto do condicionamento. Hill não ofereceu conselhos doces. Ele entregou lâminas afiadas de consciência. E talvez por isso o livro tenha sido enterrado por décadas. Afinal, quem lucra com uma população desperta? A linguagem da obra é simbólica, mas sua mensagem é brutalmente clara. Existem forças que preferem você distraído, obediente e conformado. E o mais perigoso, essas forças não se escondem nas sombras, elas se vestem de normalidade. Em um dos trechos mais desconcertantes da entrevista, o diabo afirma com frieza: a minha arma mais poderosa sobre os seres humanos é o medo. E se o medo estiver no comando da sua vida, então quem está realmente tomando as decisões? Por você? O que você ouviu até aqui não é apenas história, é um espelho. Um lembrete de que enquanto muitos seguem no piloto automático, repetindo padrões impostos por sistemas invisíveis, alguns poucos despertam e escolhem pensar com liberdade. Mais esperto. Que o diabo não foi censurado por ser perigoso. Foi silenciado porque ele ensina algo que poucos têm coragem de viver: autodomínio. Napoleon Hill nos entrega um mapa, mas quem dá o primeiro passo é você. A mente que questiona é a mesma que cria, e a liberdade real começa dentro. O livro mostra que quando você governa seus pensamentos com clareza, fé inquebrável e disciplina emocional, ninguém mais pode controlar sua rota. A mente inabalável não é mito, é conquista, é treino, é escolha. Então aqui vai uma prática simples, mas poderosa. Durante os próximos 7 dias, reserve 2 minutos por dia para ficar em completo silêncio. Sem celular, sem música. Apenas você, sua respiração. E uma pergunta: o que estou permitindo controlar minha mente hoje? Essa pausa, esse silêncio poderoso, vai começar a reprogramar sua percepção. A transformação não é mágica, mas é real quando vem de dentro. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal.